fiquei alguns anos estudando para concurso, e eu posso dizer com convicção que eu estudo mais hoje do que eu estudava para concurso. E pior, né? Você tem que trabalhar e estudar junto, né? Então, é gratificante poder estar aqui com o Dr. Francisco, que é um cara que eu admiro muito. Eu só trago pessoas aqui que eu tenho certeza que vão agregar à advocacia. E é um conteúdo, inclusive, que eu vejo que muitos advogados desconhecem. Não é uma área tão estudada dentro do direito criminal, vamos colocar assim. E que merece a sua devida atenção justamente porque muitos dos nossos processos criminais, para quem não sabe, quem está aí começando na advocacia, eu posso dizer com plena convicção, eu disse isso ontem. Depois você responde o Jordan aí, fazendo favor, Bruno. Eu digo com convicção que o recurso especial e o recurso extraordinário são hoje as armas do advogado criminalista e as melhores armas que a gente pode estar utilizando para poder conseguir reverter aí a maioria das ilegalidades incitadas pelo Estado no processo penal. Como diriam os inimigos, no processo penal democrático, né? Então, a gente consegue reverter muita coisa, às vezes no STJ ou até no STF, demora um pouquinho mais. E trazer o Dr. Francisco aqui, para mim, é sempre uma satisfação muito grande. Ele não é meu parente, tá? Embora seja Monteiro também, tá bom, gente? Mas eu não o conheço pessoalmente ainda, né? Mas eu espero que ano que vem, com o fim da pandemia aí, que todos esperam ansiosamente, eu possa conhecê-lo pessoalmente. Se tiver alguém aqui do curso Meu Primeiro Cliente, que participou, fica um abraço também, né? Que foram os meus alunos. O Dr. Francisco entrou, Bruno? Ainda não. Beleza, vamos aguardar. E o recurso especial, recurso extraordinário, gente, tem uma série de súmulas. Eu tenho aqui um estudo, né, que eu fiz particular aqui, com tudo anotado, porque são muitas as hipóteses de inadmissibilidade do RESP que servem, por consequência, para o extraordinário, as regras, né, de súmulas, a maioria delas. Então, às vezes tem uma súmula do STJ, que na verdade é meio que Ctrl-C, Ctrl-V da súmula do STF, às vezes muda um pouco os termos, mas querem dizer a mesma coisa na maioria das vezes. A gente vai aguardar a entrada aí do nosso palestrante, do nosso workshop. Eu não sei, o Dr. Francisco deve ter falado ontem, ele lançou uma edição, a terceira edição do livro dele. Não estou aqui fazendo propaganda não, porque propaganda é quando a gente ganha alguma coisa em troca, eu só ganho a amizade. Mas o livro muito bom, eu recomendo todo mundo. Não é um livro caro, você compra na Amazon. Eu não lembro o valor agora, que eu paguei não, para te falar a verdade. Vou aguardar o Dr. Francisco entrar aqui, vamos ver se ele faz um bem bolado para a gente aí, de livros. Dr. Francisco? Opa, tudo bem? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo tranquilo. Mais uma vez aí, agradeço em nome da ESA sua honrosa dedicação aí, utilizando o seu precioso tempo. E já vou passar a palavra, no finalzinho eu vou estar aqui também hoje eu vou conseguir ficar no escritório aqui. Que bom, vamos lá. Já fez o jabá do seu livro? Ontem eu tinha comentado, hoje você mostrou aí para o pessoal uma boa. Tá bom. Ó, meu caro, a sala de aula é sua e fica à vontade que daqui a pouquinho, no finalzinho, quando você estiver acabando, eu vou estar entrando aqui para a gente finalizar. Beleza. Forte abraço. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos novamente. É um prazer estar aqui debatendo essa temática, dando continuidade à nossa discussão de ontem. E eu vou novamente iniciar aqui
tentando achar o meu material para ser compartilhado. Vamos ver se agora funciona. Funciona. Tem que estar na página correta do material que eu tenho que compartilhar. Então, vamos lá. Eu só vou pedir para que vocês me confirmem o compartilhamento da tela, se está tudo ok, se está todo mundo visualizando. Assim, doutor. Tá perfeito. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, na aula, no encontro de ontem, vamos assim dizer, como a gente havia programado, a gente discutiu os 3 primeiros elementos da discussão relacionada ao recurso especial e recurso extraordinário. Quais foram eles? A introdução, quando nós discutimos os fundamentos do recurso especial e do recurso extraordinário. Lembra que eu falei que aquilo seria necessário para a gente compreender toda a sistemática, toda a lógica, né? São recursos que não comportam discussão fática, probatória, mas sim os seus elementos legais, conforme estabelecido pela Constituição, recurso especial fiscalizando a forma como a lei foi interpretada, recurso extraordinário fiscalizando a forma como a Constituição foi interpretada. Vimos também o efeito devolutivo, lógico, se o âmbito de cognoscibilidade do recurso especial do recurso extraordinário ele é menor em virtude da limitação constitucional estabelecida pelo 102, inciso 3º, pelo 105, inciso 3º da Constituição. O efeito devolutivo também vai ser menor, ele vai ser vinculado. O efeito devolutivo vinculado por quê? Por conta dos pressupostos constitucionais que autorizam o recurso especial e o recurso extraordinário. No efeito suspensivo, nós fizemos uma digressão a respeito de todos os capítulos dessa história, né? Desde a promulgação da Constituição, quando não havia efeito suspensivo, o HC 84078, quando se passou a ter efeito suspensivo em 2009, o HC 126.292, quando em 2016, me perdoem, o ministro falecido Teori Zavascki retomou a inexistência de efeito suspensivo, até a recente deliberação do Supremo nas ações diretas de constitucionalidade 43, 44, 54, quando, como eu falava ontem, né, o pêndulo voltou e hoje nós temos efeito suspensivo em face de interposição contra acórdão condenatório. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário, sendo interpostos, eles vão suspender a execução da pena no 2º grau. Aí vimos os pressupostos ordinários, só passando por eles, né? Tempestividade, cabimento, legitimidade, etc. Só mencionamos isso. Isso não é um tema que deva aqui ser verticalizado, né? De fácil acesso em qualquer manual do processo penal. E aí passamos para os pressupostos constitucionais. Nos pressupostos constitucionais, a gente discutiu 3 âmbitos, né? Os pressupostos constitucionais que são comuns a ambos os recursos, e aí a gente viu a necessidade do esgotamento da instância ordinária, e vimos também a questão da cisão da decisão, como é que funciona quando parte da decisão é unânime, parte da decisão não é unânime, o que interpõe, quando que interpõe, como que interpõe, e qual é o entendimento do STJ e qual é o entendimento do STF. Para quem não pôde estar na discussão de ontem, é importante, né, consultar aí o livro, que tem um capítulo específico sobre isso. Quem estava aqui ontem sabe que não é uma discussão que pode ser retomada em 30 segundos a título de memorização.
Ao lado desses pressupostos comuns, os pressupostos que são exclusivos do recurso extraordinário, ou seja, a existência da questão constitucional, no final das contas, o artigo 102, inciso 3º, ele fala sobre a existência, e os pressupostos exclusivos do recurso especial, que tratam daquilo que são os requisitos, os pressupostos do recurso especial. E aí a gente viu que o recurso especial, ele cabe quando nós temos uma decisão recorrida que ela nega vigência ou ela contraria uma norma, um tratado, né, internacional, ou ainda quando a decisão recorrida ela diverge do entendimento de outro tribunal sobre o tema objeto de toda a discussão. Então, essas foram, em uma síntese muito apertada, as discussões que nós realizamos na noite de ontem, tá? Então, esses foram os pontos. E nessa noite o que nós pretendemos verificar e debater são os pressupostos específicos de admissibilidade, quando nós vamos analisar os famosas súmulas que giram em torno dessa discussão do recurso especial e do recurso extraordinário, e aí entra pré-questionamento, aí entra a questão da inviabilidade do revolvimento de questões fáticas e probatórias, e encerramos a nossa participação aqui nesse curso, tratando do procedimento, julgamento, como é que funciona desde a interposição até o julgamento dos recursos. Então, esse é o nosso planejamento para a aula de hoje, tá? Eu vi que tinha duas questões, mas não são questões a mim dirigidas, né? É um chat aí que está tratando de outras coisas. Beleza. Então, senhores, eu começo tratando aí dos pressupostos específicos de admissibilidade. E assim como a gente viu em relação aos pressupostos constitucionais, nós vamos dividir esses pressupostos específicos em 3 searas, né? Em 3 ângulos de enfrentamento dessa questão. Vamos analisar aquilo que é comum, tanto para o especial quanto para o extraordinário. A gente trata aqui do que é exclusivo do especial e encerramos com o que é exclusivo do recurso extraordinário. Os pontos que são comuns para essas 2 espécies recursais, nós temos aqui 5 temáticas a serem enfrentadas, sendo a primeira delas exatamente aquela que eu anunciava no final da aula de ontem, o pré-questionamento. Essa é a discussão que nós vamos realizar nesse momento. Então, o pré-questionamento nos remete imediatamente à súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, que fala, pessoal, ser inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Então, essa é a essência do pré-questionamento, que no final das contas a gente pode traduzir como, pessoal? Com o fato de que deve existir o prévio debate da questão que está sendo levada à consideração do STJ e do Supremo Tribunal. E, nessa altura da nossa discussão, e se vocês estão me acompanhando desde o início da aula de ontem, é algo que parece um consectário lógico do que a gente falava. E por que um consectário lógico? Porque
Se a missão, vamos raciocinar junto, pessoal, se a missão do STJ é fiscalizar a forma como a lei foi aplicada e interpretada, se a missão do STF é fiscalizar a forma como a Constituição foi aplicada e interpretada, como é que você vai arguir que a Constituição foi mal aplicada e interpretada, ou vai arguir que a lei foi mal interpretada, se esse debate não existiu na instância inferior? Perceberam a malícia, a lógica dessa questão? Então, o que significa o pré-questionamento? Significa a existência na decisão recorrida do tema que você levou à discussão no STJ. Como é que você, lembra aquele exemplo de ontem que a gente falava lá da gestão fraudulenta? Como é que você vai falar que o artigo referente à gestão fraudulenta foi mal interpretado, se esse tema acerca da melhor hermenêutica da gestão fraudulenta não foi ventilada na decisão local do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal? Então, essa é a essência do pré-questionamento, senhores, a existência na decisão recorrida. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, porque muitas vezes as pessoas têm uma muito maior familiaridade com o habeas corpus do que com o recurso especial e o recurso extraordinário, né? O habeas corpus, pela sua versatilidade, por ser o mecanismo por excelência de tutela ao direito, de liberdade, ele acaba sendo muito mais manejado pelos advogados, né? Não tem nem como fazer um comparativo disso. E no habeas corpus, aqueles que estão familiarizados devem concordar comigo, existe uma questão muito relevante, que é a questão da supressão de instância. E o que significa supressão de instância no habeas corpus? O fato de que você não pode levar à consideração do STJ algo que não foi debatido no TJ, no TRF. Não pode levar à consideração do Supremo Tribunal algo que não foi debatido pelo STJ. Então, a mesma coisa, a idêntica coisa é o que ocorre no recurso especial e no recurso ordinário, só que recebendo uma outra nomenclatura, que é a nomenclatura pré-questionamento. E essa nomenclatura, convenhamos, ela só dificulta, né, pessoal? Porque uma coisa é pré-questionar, que é questionar anteriormente, antecipadamente, né? Se você pegar aí o sentido vernacular da expressão, é essa conclusão que a gente vai chegar. E outra completamente diferente é a existência da questão federal, questão constitucional. E o fato é que o que a gente precisa é que a questão federal constitucional exista. E não que simplesmente o tema tenha sido pré-questionado, ou seja, o tema tenha sido previamente levantado, o tema tenha sido antecipadamente levado à consideração do tribunal. Porque o que pode acontecer é que, mesmo você levando o tema à consideração do tribunal, o tema simplesmente não seja levado à consideração na confecção do acórdão. Ele é ignorado. Quantas vezes a gente, como advogado, se vê diante dessa situação? O tema é ignorado. Você levanta e simplesmente ele não é analisado. E aí vocês poderiam me perguntar, certo, professor, então você está dizendo que precisa do pré-questionamento, seja da existência da questão, para que eu possa levar a discussão para o STJ. Sim, isso é básico, né? Elementar diante do que a gente está discutindo aqui. Mas e quando eu levo uma discussão para o tribunal local, TJ, TRF, e mesmo assim
e há uma omissão, o tema não é ventilado. Eu interponho embargos de declaração, como seria absolutamente esperado, né? Artigo 619 do Código de Processo Penal, no caso de omissão, contradição, obscuridade, e tem o último que eu sempre esqueço, são 4 elementos, mas depois a gente confere lá no 619, porque o principal elemento que a gente vai usar aqui para a aula de hoje é o da omissão. Então, o tribunal ele se omite, ele não discute o tema. Você entra com base em declaração e vem aquela resposta básica de que não, o juiz não é obrigado a tratar de todos os temas. E aí você se vê manietado, você se vê impedido de galgar o STJ ou o STF com aquela questão que foi relevante, que é fundamental para você. E o que fazer, pessoal? Aí nós temos 2 soluções conforme a modalidade de tema que estejamos abordando, que estejamos debatendo. Tema federal, ou seja, tema infraconstitucional. Você vai interpor um recurso especial fundado no 619 do Código de Processo Penal. E por que um recurso especial fundado no 619? Porque o 619 é exatamente o artigo que prevê os embargos de declaração. E a tua sustentação vai ser que está sendo afrontado o 619 dos embargos de declaração melhor falando, tire um ao, quando o tribunal deixa de analisar um tema que é relevante para o deslinde daquela situação. Inclusive, é o que estabelece a súmula 211 do STJ. Olhem só. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição do embaraço de declaração, não foi apreciada pelo tribunal. Então, esse é o caminho. Você vai alegar em relação àquele ponto não debatido a contrariedade ao 619, e, claro, em relação a todos os outros temas, você continua o recurso especial que ordinariamente seria interposto sob pena de preclusão dos outros temas. Tá? A segunda solução é se trata de um tema constitucional. Vocês veem que não é a primeira vez, né, que nós estamos falando que há uma solução diferente para o STJ e para o STF. Ontem, quando a gente falou de cisão da decisão, a gente também tinha soluções distintas, e hoje a gente segue no mesmo caminho. Quando se trata de um tema constitucional não abordado, os embargos de declaração já são suficientes para pré-questionar a matéria, pessoal, para pré-questionar a questão constitucional, nos termos da súmula 356. Olhem só o que fala a súmula 356. O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram postos embargos declaratórios não pode ser objeto de extraordinário, por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, o que o STF diz? Olha, você leva uma questão para o tribunal local, o tribunal sobre ela não se manifesta, se você embarga de declaração dizendo que houve uma omissão, que você quer debater porque, no caso de negativa, você quer levar esse tema para o Supremo Tribunal Federal, isso já é o suficiente para ser considerado o tema como pré-questionado. E essa é a origem, pessoal, dessa grande discussão que nós temos acerca de que os embargos de declaração têm essa função de pré-questionamento. Sim, tem uma função de pré-questionamento, elas têm essa função de incomodar o tribunal, né? de buscar o esgotamento da prestação jurisdicional pelo tribunal, mas isso vale, ou seja, a lógica dos embargos como pré-questionadores vale para o tema constitucional. Para o tema infraconstitucional, se o tribunal insistir na omissão,
o que nós podemos fazer é, especial com base no 619, se for dado provimento, anula a decisão do tribunal para que outra seja proferida, levando em consideração aquele tema que foi omitido. E aí, novo recurso especial no caso do negativo, né, como seria razoável se esperar. Uma questão ainda que pode ser debatida é o pré-questionamento implícito. Muitas vezes isso é indagado. Mas tem que necessariamente haver o debate dos artigos de lei para ser considerado o tema como sendo pré-questionado, e aí, de novo, uma dupla resposta a gente poderia dar. O STJ admite o pré-questionamento implícito, caracterizado quando a instância de origem exala a cognição a respeito dos pontos invocados em recurso especial, ainda que não tenha feito menção direta aos dispositivos legais. Então, essa ausência de menção direta ao dispositivo legal é o que se chama de pré-questionamento implícito e se admite quando o tema foi debatido. Então, você pode, evidentemente, tendo sido dada uma hermenêutica para o tema e uma hermenêutica que é contrária ao teu interesse processual e que, no teu ponto de vista, esteja contrariando normas infraconstitucionais, o recurso pode ser, sim, interposto. O que, pessoal, não vai ocorrer no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a gente vai analisar isso com um pouco mais devagar adiante, ele requer que haja uma explícita menção ao artigo da Constituição que foi atacado, que está sendo, de uma forma direta ou indireta, desobedecido, contrariado. Tá? Então, tem que haver uma expressa menção quando se trata de tema de índole constitucional. Então, essa a discussão relacionada ao pré-questionamento, claro que não se trata de uma discussão que esgota todo o tema do pré-questionamento, mas dá para a gente já ter uma visão dessa temática. O segundo ponto diz respeito à inadmissibilidade para reexame de prova. Assim como o pré-questionamento, também é uma consequência lógica de tudo que a gente vem falando desde o início. Porque eu falo, desde a minha primeira intervenção, mais de 24 horas atrás, né? Não pode discutir prova, não pode discutir fatos, não pode discutir a autoria, se o fato ocorreu ou não ocorreu, porque isso não é cabível nos limites estabelecidos pelos artigos que nós analisávamos ontem, 102, inciso 3º e 105, inciso 3º. E, nesse sentido, senhores, nós temos pelo menos duas súmulas que devem ser conhecidas pelas partes e que, inclusive, são as súmulas, uma das súmulas mais citadas, mais retomadas aí na nossa discussão, que é a súmula 7 do STJ, a pretensão de simples reexame de prova não seja recurso especial, e a súmula 279 do Supremo, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. As duas significam a mesma coisa, né? A decisão da STJ e do STF não vai rever como os fatos se deram. Ela não vai remexer na discussão probatória. Então, como eu falava, quando você alega uma contrariedade a um tipo penal, dizendo que ele não foi configurado, que ele não se consubstanciou, você não está discutindo o fato, você está discutindo só a forma como foi interpretado aquele tipo penal. E isso, pessoal, mesmo nos casos de ação penal originária, ou seja, as autoridades com foro de prerrogativa de função, que são julgadas diretamente no tribunal, por exemplo, um prefeito municipal que é julgado no tribunal, e que contra o acórdão no tribunal, evidentemente, vai caber recurso especial, e aí alguém poderia dizer, poxa, mas
como ele não teve duas instâncias ordinárias, ele, contra essa decisão, ele vai poder, no recurso especial, discutir questões de fato, questões de prova, né? Para cumprir ali o direito a duplo grau de jurisdição. Não, mesmo nessas hipóteses, não é cabível, como se verifica aí nessa decisão no recurso especial do STJ da ministra Laurita Vaz, tá? A mesma coisa acontece no caso de um governador que é julgado diretamente no STJ, tampouco vai poder rever questões de fato. Inclusive, contra essa decisão só vai caber recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. E em piores lençóis estará ainda a autoridade que tem foro prerrogativo de função para ser julgado diretamente no Supremo, porque contra a decisão, como vocês sabem, caberão apenas os embargos infringentes no caso de decisão por maioria, né? Então, essa é uma questão importante de ser destacada. Outra questão importante, ainda dentro desse aspecto, é a qualificação jurídica de um fato não ser questão fática. O que eu quero dizer com isso, pessoal? E aí eu trago essa decisão para a gente refletir um pouco sobre ela. Inexistiu desrespeito ao comando da súmula 7, uma vez que a decisão agravada apenas atribuiu adequada qualificação jurídica aos fatos, na forma como narrados no acordo recorrido, o que não constitui reexame de provas. Vejam só, o STJ e o Supremo, eles não vão rever a forma como os fatos se deram, mas ele pode analisar os fatos num sentido de contemplar os fatos, entender como os fatos se deram, lógico que à luz do que decidiu o tribunal local, e nessa contemplação dos fatos, dar uma nova qualificação jurídica para eles. Então, eu não estou revendo os fatos, não estou dizendo que não foi o A que disparou contra o B, foi o C que disparou contra o B, e você tentar provar isso no STJ. Não. Agora, eu posso, continuando na descrição dos fatos, conforme o tribunal estabeleceu, o A desferiu um tiro contra o B, mas esse tiro que foi desferido não se tratou de tentativa de homicídio, mas sim de uma lesão corporal, por exemplo. Isso por quê? Porque não constou no acórdão a prova dessa intenção de matar. Entenderam a diferença? Então, aí a gente percebe que, senhores, essa qualificação jurídica de um fato significa não rediscutir os fatos, e não rediscutindo os fatos, você está atendendo aos pressupostos tanto da súmula 7 quanto da súmula 279. Tá? Toda vez que eu diminuo aqui, eu me perco, tem uma coisa, e aí eu tenho que voltar para o início para voltar para cá. Mas vamos lá. Inadmissibilidade quando a decisão atacada não mudar seu dispositivo com provimento do recurso especial ou do recurso extraordinário. Esse é um título pomposo por uma questão que pode ser explicada de uma maneira um pouco mais facilitada, através dessa representação aqui. Vocês devem estar vendo que são uma série de colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E vamos imaginar que essas colunas estejam sustentando uma decisão. Tá? Não é o teto aqui do foro romano, seja lá do que for, né? Da universidade, não sei da onde, mas está sustentando uma decisão. Então, essa decisão ela é sustentada por 7 diferentes argumentos. E, normalmente, o que nós temos que fazer? Nós temos que derrubar cada um desses argumentos. Cada um desses argumentos. Vamos imaginar que só tenham 2
pilares sustentando. Um pilar é uma questão constitucional, outro pilar é uma questão infraconstitucional. Se você não derrubar os dois pilares, a decisão se mantém sustentada ainda em um único pilar. Se são dois argumentos constitucionais, também tem que derrubar os dois. Se forem dois argumentos infraconstitucionais, tem que derrubar os dois. E o que nós queremos dizer com isso e aonde nós queremos chegar, pessoal? Queremos chegar nisso aqui. É inadmissível o recurso especial quando há necessidade simultânea de extraordinário. Vocês já perceberam por quê? Se a pessoa não interpõe o recurso extraordinário que era necessário, mesmo que o especial a ele seja dado provimento, não vai ter efeito nenhum. Como não vai ter efeito nenhum, ele simplesmente sequer vai ser conhecido. Também não vai ser admitido o extraordinário se era necessário o especial. Então, você interpõe um extraordinário, todo bem feito, etc., mas era necessário também uma discussão do recurso especial. E aí, ele não é admitido. E inadmissibilidade de recurso quando há fundamento não atacado e que, de forma autônoma, deixa aí a decisão. Aquilo que eu falava de 2 ou 3 argumentos de índole infraconstitucional, você ataca um ou ataca 2, mas um ainda continua sustentando a decisão. Então, a gente pode imaginar uma hipótese que foi negado a concessão da suspensão condicional do processo para o teu cliente, porque ele respondia a alguns inquéritos, alguns procedimentos, e a suspensão do condicional do processo, ela tem aquela perspectiva de bons antecedentes, etc., o que no limite poderia ser algo inconstitucional, por ofender a ampla defesa, a presunção de inocência, né? Assim como já houve uma alteração jurisprudencial no que diz respeito à fixação da pena, quando esses inquéritos e ações penais em curso não podem ser levados em consideração para o aumento da pena, como vocês bem sabem. E aí você tem a seguinte ideia: puxa, vou interpor um recurso extraordinário alegando isso, alegando que é inconstitucional esse entendimento de que vai ser negada a suspensão condicional do processo único exclusivamente por conta dessa existência de outros inquéritos e ações penais. Pois bem, você interpõe esse recurso extraordinário, muito bem fundamentado, etc., só que ele não vai ser conhecido. Por que não vai ser conhecido? Porque você esqueceu da outra parte. Eu, de forma proposital, não falei da outra parte, deixei para o final, que é o fato de que a pena é superior ao patamar máximo no qual é admitida a suspensão condicional do processo. Pronto. Mesmo que você tenha uma super argumentação no recurso extraordinário, não vai ser conhecido, porque você teria que ter uma discussão ou teria que derrubar essa questão fática da pena ser superior, e simplesmente não é. Então, essa é a forma que a gente consegue resumir toda essa análise, toda essa discussão referente à inadmissibilidade quando a decisão atacada não mudar seu dispositivo com o provimento do especial ou do recurso extraordinário. Um outro pressuposto que é comum ao especial e ao extraordinário, lembrando, pessoal, que nós estamos tratando dos pressupostos específicos comuns ao especial e ao extraordinário, é a inadmissibilidade quando houver deficiência na fundamentação do recurso. Essa discussão está cristalizada nessa súmula 284 do Supremo. É inadmissível o extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Isso é uma súmula que normalmente ela é utilizada naquelas situações em que a parte, sendo bem honesto com os senhores aqui que me ouvem, ela não entende a sistemática do recurso especial, do recurso extraordinário, ela não tem
a metodologia ela não percebeu a diferença ontológica, né, de ser, de essência, que existe entre os recursos ordinários, que tem uma ampla discussão de fatos e provas, e o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, a pessoa quer começar a discutir prova, discutir fatos, não sabe apropriadamente como atacar, né, a Constituição ou a interpretação que recebeu a lei infraconstitucional, normalmente a resposta que é dada ao recurso gira em torno dessa súmula, dizendo, olha, simplesmente a fundamentação é deficiente e não dá para entender sequer o que está sendo pedido e se esse pedido ele se subsume aos limites estabelecidos pela Constituição no recurso extraordinário e no recurso especial. E esse tópico pode ser encerrado com as restrições para a interposição de recursos excepcionais. Como assim? Há uma restrição? Sim, há uma restrição, que é a que diz respeito à súmula 208. O assistente do Ministério Público não pode recorrer extraordinariamente da decisão concessiva de habeas corpus. Olha só que coisa interessante. Então, quando é concedido o habeas corpus, só quem pode interpor recurso especial e extraordinário aos tribunais superiores contra essa decisão, em face, né, do acórdão, é o Ministério Público, é só ele que é legitimado. E é uma súmula também aplicável no STJ, como vocês imaginariam, né? Estamos falando de pressuposto que é comum a ambos, e aqui a gente tem esse HC 65017 da sexta turma como um exemplo disso, tá? Decisão concessiva de habeas corpus, só o Ministério Público poderá ela atacar. Discutidos os pressupostos específicos comuns, a gente pode tratar dos pressupostos específicos exclusivos do recurso especial. E aí nós temos basicamente duas questões que devem ser tratadas, pessoal. A primeira delas é algo bastante singelo, mas extremamente importante: absoluta exigência de procuração. Súmula 115. Na instância especial, inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Então, não existe aquela possibilidade de protestar por 5 dias, né, para juntar, igual a gente faz em audiência, normalmente quando está assumindo a causa, quando tem que realizar a audiência por um colega, ou quando está sem o subestabelecimento ainda do companheiro do escritório e tal, né, é facilmente driblável, né, esse óbice da ausência da representação para atuação no ato. Isso é algo tranquilo. Agora, quando nós estamos falando de recurso especial, há uma súmula estabelecendo que não é conhecido. Então, aqui, pessoal, é importante a gente refletir um pouco que todas essas súmulas, na verdade, elas são, como vocês facilmente percebem, né, são obstáculos, são empecilhos, né, são pedras que vão sendo postas no caminho, e qualquer deslize em uma dessas pedras é suficiente para o recurso não ser conhecido. Então, a demanda, o excesso de demanda, a quantidade de processo faz com que haja uma triagem por parte, né, tanto dos assessores como até mesmo os programas de inteligência artificial que têm sido desenvolvidos para refugar o recurso desde logo, ter uma desculpa desde logo para você decidir não decidindo, né? Decidir a questão formal com a qual o recurso não vai ser conhecido e acabou. E a existência da procuração é uma delas. E não adianta depois juntar no agravo, né? Então, o especial não é conhecido, mas daí eu junto no agravo a procuração. Não vai adiantar, senhores. A segunda questão é a súmula 83 do STJ, que eu citei na noite de ontem, e hoje a gente pode refletir um pouquinho melhor sobre ela. Súmula 83 fala: não se conhece de especial pela divergência quando a orientação do tribunal se for no mesmo sentido da decisão recorrida. Algo bastante
lógico, né? Se a gente parar para pensar. Decisão recorrida, decisão contra a qual eu quero recorrer, aqui do tribunal local ou do tribunal federal local. E aí eu vou argumentar que ela diverge da decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, da decisão do Tribunal do Mato Grosso, da decisão do Tribunal do Ceará. Só que, e aí que mora, né, o X da questão, a decisão recorrida, apesar de divergir dessas outras, ela está em consonância com o que o STJ entende sobre o assunto. Então, você está tentando convencer o STJ que essa decisão é uma decisão divergente de outras. Você está tentando convencer que essas outras decisões elas são mais apropriadas para a solução daquele caso, mas, nada obstante, a decisão que você quer reformar ela está em consonância. Ela reflete o entendimento da STJ. Daí a questão vai ser resolvida rapidamente com a alusão a essa súmula 83. Tá? Então, é importante dizer que essa súmula 83 ela não é só utilizável para os casos em que discute a linha C, ou seja, a divergência, mas também para os casos em que se discute o recurso especial a partir da linha A, a contrariedade e a negativa de vigência. Tá? Então, se o tema que você está levantando pretende rever um entendimento da decisão local, mas essa decisão do tribunal local ela é harmônica àquilo que o STJ vem conhecendo sobre o tema, o recurso não vai passar do exame de admissibilidade, tá? Ele não vai ser sequer conhecido. Os pressupostos específicos ainda exigem que nós analisemos aquilo que é exclusivo do recurso extraordinário. E o recurso extraordinário, pessoal, ele tem uma peculiaridade que é diferente do recurso especial e que está resumido nessa súmula 640. É cabível extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal do juizado especial civil e criminal. Então, lembra que eu falava ontem que não é cabível o recurso especial em face de decisão de turma recursal. E há uma súmula sobre esse assunto, e a razão se dava pela distinta redação do 102, inciso terceiro, e 105, inciso terceiro. Por quê? Porque o 105, inciso terceiro, o do recurso especial, fala especificamente de decisão proferida por Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Ao passo que o recurso extraordinário simplesmente fala de decisão de única ou última instância, sem fazer referência à espécie de tribunal ou à espécie de órgão julgador. E aí, nessas hipóteses, cabe, nos limites do 102, inciso terceiro, ou seja, do recurso extraordinário, as decisões de turma recursal de juizado criminal, que é o que nos importa aqui, tá? Só lembrando que, apesar disso, o habeas corpus contra decisão de turma recursal vai ser julgado no Tribunal de Justiça respectivo, e aí cabe outro em face do STJ, e aí sim Supremo Tribunal Federal, num mecanismo que se transforma efetivamente em 5 diferentes instâncias, tá? Então essa é a peculiaridade aí relacionada ao recurso extraordinário. Então, debatidos os pressupostos específicos de admissibilidade, mais ou menos, né, no meio aí da nossa discussão, são 19h50, nós temos, né, esses outros minutos para tratar do procedimento e do julgamento, que é a última parte do nosso debate. E aí, senhores, no procedimento e julgamento, basicamente nós vamos
tratar de 3 assuntos que se desdobram, né, em vários outros assuntos, como normalmente acontece, e que são a interposição em requisitos essenciais, o juízo de admissibilidade e os recursos contra a decisão de admissibilidade ou inadmissibilidade, tá? Então, iniciando aqui pela interposição em recursos essenciais. É importante que se diga que a Lei 8.038 de 1990 ela foi parcialmente revogada com a promulgação do novo Código de Processo Civil, tá? E, nesse sentido, se a Lei 8.038 ela tinha revogado o Código de Processo Penal no que diz respeito às normativas do recurso especial e recurso extraordinário, e como essa lei que revogou o Código de Processo Penal também foi revogada, a interposição do especial e do extraordinário, doravante, ou pelo menos nos últimos 5 anos, né, desde a promulgação do novo Código, elas são regidas pelo Código de Processo Civil, tá? Artigo 1029, o recurso extraordinário especial são interpostos perante o presidente e o vice-presidente do tribunal recorrido. Então, é importante já ressaltar que o especial e o extraordinário são interpostos simultaneamente e são protocolados no próprio tribunal, ou seja, nos próprios autos que tramitam no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, tá? Não é fazer uma cópia de tudo, mandar para a STJ, nada disso. São peças que são interpostas no próprio iter processual que está sendo acompanhado aí no 2º grau de jurisdição. Contém essas peças distintas, do especial e extraordinário, exposição do fato do direito, claro, né, o relatório ali de tudo que aconteceu, a demonstração do cabimento do recurso, e como que você demonstra que o recurso cabe, senhores? Falando que o tema está pré-questionado, falando que não tem discussão de fato, falando que tem tema constitucional ou que tem tema infraconstitucional, que tem procuração juntada aos autos, ou seja, tudo aquilo que nós vimos até agora é a discussão relacionada à demonstração do cabimento. E as razões do pedido de reforma de invalidação da decisão, lógico, se você está sustentando que determinada norma foi contrariada, foi ferida, você tem que demonstrar através de argumentos lógicos, através de argumentos doutrinários, através de jurisprudência, que houve essa má interpretação, tá? Então, essa é a estrutura básica de uma peça, de um recurso especial e de um recurso extraordinário. Recebida a peça, artigo 1030, o recorrido será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão concluídos ao presidente ou vice-presidente. Então, eu acabei não mencionando, mas como não há um prazo específico para o especial e para o extraordinário, eles são submetidos àquele prazo geral, tá? Do novo Código de Processo Civil, que é o prazo de 15 dias, evidentemente. E as contrarrazões, ela também se dá nesse mesmo prazo de 15 dias, inclusive sendo uma peça essencial, como a gente verifica no HC 82.867, as contrarrazões. Então, esse aqui é um caso em que o cidadão estava sem advogado, foi intimado, não ofereceu contrarrazões e foi determinada a intimação pessoal para que ele pudesse contrarrazoar o recurso especial ou o recurso extraordinário que tinha sido interposto. Pois bem, pessoal, como a gente viu aqui, só voltando rapidamente, terminado esse prazo dos 15 dias das contrarrazões, os autos são concluídos ao presidente ou vice-presidente, que vai fazer o quê, pessoal? Por que o processo daí sai da mão do relator? Né? Claro, esgotou a jurisdição do relator, julgou a apelação, julgou os embases de declaração, esgotou a jurisdição
do relator, interpõe recurso especial, recurso extraordinário, contra razões, parte contrária ao Ministério Público, se o Ministério Público interpôs defesa, e vai para o vice-presidente ou presidente, conforme disponha o regimento interno respectivo. E o que o presidente ou o vice-presidente faz com esses autos? Ele encaminha para o STJ? Não. Ele faz um juízo de admissibilidade que ocorre no tribunal local, nos termos do artigo 1030 do novo Código de Processo Civil. O que chama muita atenção esse artigo 1030, e até se vocês quiserem, depois vocês podem consultar um artigo meu sobre esse tema do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário criminais na Revista Brasileira de Direito Processual Penal, né, coordenada lá pelo Vinícius Vasconcelos, é que anteriormente ao novo Código de Processo Civil, nós tínhamos aí um juízo de tudo ou nada. O recurso era admitido e subia, recurso especial, ok, está pré-questionado, etc., tem tema, subiu. Ou, não está pré-questionado, aqui não discutir questão fática, não sobe. Era um juízo de tudo ou nada, né? Ou subia ou não subia. Quando não subia, cabia com a decisão agravo, e aí poderia subir através de agravo, e a gente já analisa essa hipótese na terceira parte desse item da nossa aula. Agora, nós estamos enfrentando um novo ambiente, um ambiente que a gente pode definir como sendo um paulatino processo de transformação do nosso sistema em um sistema de precedentes. Nós estamos saindo dessa lógica de um sistema baseado meramente na legalidade para um sistema de precedentes, inclusive não sei se vem em boa hora ou não, porque nós temos turmas bastante conservadoras nos tribunais superiores no que diz respeito ao reconhecimento de direitos e garantias fundamentais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma flexibilização cada vez maior das normas, um processo que vocês devem saber, acompanhar, vem desde a Lava Jato, né? A gente até brinca que sempre as críticas que faziam a justiça criminal brasileira, que era uma justiça que não era igual para todos, né? E com a Lava Jato a gente conseguiu um direito penal que é igual para todos, porque agora ninguém mais tem defesa, né? Ao invés de a gente estender os mecanismos de ampla defesa, de contraditório que os acusados que tinham acesso, né, advogados, etc., para todo mundo, através da consolidação das defensorias no âmbito dos estados, a impressão que essa flexibilização dos direitos e das garantias faz com que torne-se quase que indiferente se a pessoa está acompanhada de um advogado que levanta as questões, que interpõe os recursos, etc. Então, a gente está nesse momento de transformação da nossa lógica para uma lógica de precedentes. Vocês, evidentemente, já ouviram falar na repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que destaca temas que têm dignidade suficiente e em face desse destaque, ou seja, da repercussão geral, os temas ali decididos têm efeitos vinculantes para todos os tribunais, para todos os juízos. E no âmbito do STJ, a gente também tem os recursos repetitivos, que são recursos nos quais são selecionadas determinadas controvérsias, que são frequentes, vamos assim dizer, e é dado um encaminhamento para elas, uma deliberação para elas, e esse recurso repetitivo também vai ter efeito
vinculante no âmbito do STJ. Então, como a gente tem repercussão geral e recurso repetitivo, e como isso tem que ter alguma eficácia, o juízo de admissibilidade ele recebeu uma modificação bastante relevante e que está, senhores, estabelecida nesse artigo 1030 do novo Código de Processo Penal e que pode ser resumida dessa forma, tá? Isso aqui é um resumo do artigo 1030. O recurso pode ter o segmento negado. Desde logo nega segmento. Por quê? Porque o tema não foi reconhecido como tendo repercussão geral. Então, é um tema que não teve repercussão geral lá atrás. Por exemplo, a questão da fixação da pena, que muitas pessoas alegam haver ali uma ofensa à individualização da pena, que seria uma garantia individual plasmada na Constituição, portanto, um tema constitucional. O Supremo já disse que isso não tem repercussão geral, que isso é um tema de índole infraconstitucional. Então, o recurso vai ter o segmento negado. Ou a decisão contra a qual você está recorrendo está em conformidade com a tese de repercussão geral. Vamos imaginar também uma outra hipótese em que se tenha sido reconhecida a repercussão geral, como, por exemplo, a legalidade da prova obtida em uma gravação ambiental, na qual a pessoa que grava é um dos interlocutores ali do local. Essa é uma prova lícita e já houve repercussão geral sobre esse tema. Então não adianta interpor um extraordinário dizendo que a prova é lícita. O tema vai ter o seu recurso, o seu curso, vamos assim dizer, negado. Claro que, abro parênteses aqui dentro do 1030, quando a gente fala de precedentes, a gente tem que importar também as técnicas relacionadas aos precedentes e dentre as técnicas dos precedentes, nós temos pelo menos duas que podem ser desde logo citadas, né? Quais são essas técnicas, pessoal? São o distinguish, que é você demonstrar que o teu tema, apesar de ser semelhante, ele se distingue da repercussão geral, e o overruling. O overruling é no sentido de conhecer que existe uma repercussão geral sobre aquele tema, mas levar à consideração da Suprema Corte um argumento que não foi levado em consideração quando a decisão foi proferida, de forma que o tema tenha que ter uma nova roupagem, o tema tenha que ter um novo desdobramento. Claro, quando eu olha isso, puxa, mas é difícil, né, se convencer o Supremo, mas o tema em recurso repetitivo no qual houve um overruling, houve uma mudança de entendimento, ou a primeira mudança de entendimento que houve, eu fiz um curso no STJ sobre recurso repetitivo e todas essas novas sistemáticas do regimento interno, etc. E a primeira decisão desse sistema foi uma decisão criminal. Foi a decisão que elevou o patamar da insignificância dos crimes tributários de 10 mil para 20 mil. E era um tema decidido em recurso repetitivo. O STJ era muito firme. Não, é 10 mil e pronto, acabou. Até que foi levado a argumentação de que, poxa, tem uma normativa que mudou e pior, né? Esse entendimento é o entendimento que está sendo aplicado no Supremo Tribunal Federal. Então, houve essa mudança. A segunda hipótese, o segundo caminho que pode ser tomado aí pelo presidente ou vice-presidente é encaminhar para a Câmara ou para a turma. Então, ele devolve o processo. Quando que ele devolve? Para retratação. Quando ele verifica que o acórdão diverge de repercussão geral ao recurso repetitivo. Olha que coisa interessante, né? Então, a devolução do processo para a turma, dizendo, olha, tem em tese de repercussão geral de recurso repetitivo sobre o tema aqui. Então, por favor, refazer a sua decisão. Claro que a turma pode manter,
E aí o recurso especial, o recurso extraordinário vai ser automaticamente admitido, né? Terceira hipótese é o sobrestamento do recurso. O tema de recurso repetitivo ainda não foi decidido pelo STJ, pelo Supremo Tribunal, ou seja, o repetitivo ou a repercussão geral. E como vocês sabem, tem, ou para aqueles que não sabem, há um procedimento da repercussão geral. Na primeira parte, se vota pela existência ou não da repercussão geral. Aí, quando vota pela viabilidade da discussão da repercussão geral, ou seja, vamos discutir aqui, há uma questão constitucional relevante aqui, há uma questão que tenha transcendência aqui, que seja digna de ser debatida, esse primeiro debate. Aí, havendo esse debate, lavrado no acordo, dizendo, olha, tem, né, um tema a ser debatido em repercussão geral, e aí, nesse caso, pode ser decretado, e na verdade deveria ser decretada, a suspensão de todos os feitos sobre aquele tema no território brasileiro. Assim como no STJ também, decreta a suspensão, e essa seria uma consequência, porque para não ficar tendo decisão desencontrada, né? Vamos esperar decidir, repercussão geral, recurso repetitivo, e aí a gente delibera tudo de acordo com, decide tudo de acordo com a deliberação. Então, a terceira hipótese é exatamente essa. O presidente ou o vice-presidente ele vai sobrestar o recurso, ele deixa o recurso suspenso. Claro que haveria discussões a respeito de prisão preventiva, etc., mas até hoje eu não vi esse sobrestamento sendo efetivado em processos penais. É interessante verificar isso. A quarta situação é selecionar o recurso como representativo da controvérsia. Então, o recurso é selecionado e é enviado para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal. E, claro, a quinta solução é analisar a admissibilidade. Então, o tema não tem repercussão geral, não tem recurso repetitivo, pode ser selecionado como representativo da controvérsia ou quando o tribunal refuta o juízo de retratação, como eu falei agora há pouco, né? Se a Câmara refutar esse juízo de retratação, já está admitido. Então, essas são as hipóteses, senhores, do artigo 1030. Eu indico esse meu artigo para aqueles que eventualmente, né, não puderem, não quiserem fazer aquisição lá do meu livro, que já foi indicado. Tem um artigo no qual foi publicado previamente, né, ao livro. No livro, inclusive, eu faço referência a esse artigo, dizendo que o que está no livro é um desdobramento desse debate que eu iniciei com esse artigo, quando eu discuto aí esse exame de admissibilidade nos processos penais. É importante falar também das súmulas que regem esse exame de admissibilidade, 123 da STJ. A decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com os pressupostos gerais e constitucionais. Claro, né, não é dizer, ok, aceito ou não aceito. Você tem que dizer, está pré-questionado, tem um tema, a questão é essa ou a questão não é essa. A súmula 528 do STF, se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente não limitará a apreciação de todas pelo Supremo, independente de agravo. Então, se tem 4 temas, aí o vice-presidente diz, ok, tem um tema aqui de infraconstitucional, eu estou admitindo, e os outros dizem que não, são irrelevantes. Você não precisa agravar em relação a isso, o recurso já vai subir, tá? E a súmula 292 do Supremo, pensei que eu tinha errado na hora de falar, interposto ordinário por mais um fundamento, admissão apenas por um deles, não prejudica o conhecimento por qualquer dos outros, que é um retrato também dessa 528, né? Exatamente no mesmo sentido. Debatido, então, a interposição e o juízo de admissibilidade,
cabe falar dos recursos contra a decisão de admissibilidade ou inadmissibilidade. E aqui, pessoal, nós temos a seguinte discussão. Cabem 2 recursos, conforme nós estejamos diante das diferentes decisões ali do artigo 1030. Percebemos que são 5 tipos de decisão, que se desdobram, né, em vários subtipos. E aí nós temos o agravo interno no próprio tribunal, que tem um prazo de 5 dias, tá? Artigo 39 da Lei 8.038, de 1990. Contra a decisão que nega seguimento em virtude de repercussão geral, recurso repetitivo que determina o sobrestamento, tá? É o agravo no próprio tribunal, no qual você vai sustentar aqui, não é o tema da repercussão geral, é diferente, não é o tema do recurso repetitivo. Com a decisão que determina o sobrestamento extraordinário e tempestivo que aplica desde logo o entendimento de repercussão geral. Mesma coisa, vai sustentar a tempestividade, tem que ser nesse agravo interno. Com a decisão que determina sobrestamento de especial, sendo ele intempestivo. De novo, tem que demonstrar tempestividade. E contra a decisão que suspende recurso que vier sobre questão afetada a temática dos repetitivos. Se for do teu interesse processual, estratégico, também sustentar que o tema é diferente, o distinguish, né? Ele se distingue daquilo que está sendo debatido. E para a gente encerrar, as hipóteses de agravo para o Tribunal Superior. Então, o agravo em recurso especial e o recurso extraordinário com agravo. Nessa situação aqui, pessoal, com a revogação dos artigos 26 a 29 e 38 da Lei 8.038, ele é regulado pela regra geral do parágrafo 5º do artigo 1003. Essa é a regra de todos, né? Que é no prazo de 15 dias, esse agravo ao Tribunal Superior. Só que, senhores, chama atenção com a combinação da regra do 798 do Código de Processo Penal, que fala dos prazos contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo, dia, feriado. Significa dizer que no processo civil é esse prazo de 15 dias, só que só contam os dias úteis. No processo penal, não. São 15 dias, só que é prazo contínuo. Começou a contar, vai englobar final de semana, feriado, todos os dias. Isso porque, né, pessoal, eu sempre costumo brincar com isso. É muito mais importante, né, a discussão da enfiteuse, da anticrese, da fruta que cai, né, no terreno do vizinho, do que ficar debatendo sistemas reles, né, que a gente debate aqui na advocacia criminal, com pena de 10, 15 anos, uma pessoa que está condenada a 30 anos e está demandando uma progressão de regime, né, as coisas corriqueiras, assim, menos importantes. Então, a gente precisa de menos prazo, né? O importante a servidão de passagem, né? Uma servidão de passagem é algo que precisa de mais prazo do que esses temas menores que debatemos no processo penal. E quando que cabe o agravo? Justamente contra a decisão de inadmissibilidade, quando o recurso ele não tem nada a ver com repercussão geral, não tem nada a ver com recurso repetitivo, não tem nada a ver com intempestividade, mas ele não é admitido porque diz que o tema não foi pressionado, o tema está revolvendo questão fática, e você vai sustentar que sim, tem um tema, foi pré-questionado, tem aí um debate. Então, essas são as digressões, aí, as questões que eu gostaria de ter colocado, né, à disposição dos senhores nessas 2 noites. Agradeço muito, gostei muito dessa sistemática aí de 2 noites, né, começando às 19, indo até 8h30, bem menos cansativo para todo mundo do que aquelas aulas, né, que começam às 19, vão até às 22, 22h30, a gente está completamente quebrado, não sei se é o final do ano aí, mas eu gostei muito aí dessa divisão
do convite aí que foi feito pelo Dr. Marcelo Monteiro, que tem feito esse brilhante trabalho aí junto à ESA. E eu fico à disposição, não sei se tem alguma pergunta ou não. Antes disso, devolvo, né, a palavra aí para o Dr. Marcelo, que pode fazer aí a intermediação. Obrigado, doutor. Bom, mais uma vez agradecer em nome da ESA pela sua colaboração. Eu sempre tento trazer aqui, agora via plataforma online, espero que ano que vem, vamos colocar aí junho para frente, a gente consiga voltar aos eventos presenciais 100%, a aglomeração que todo mundo sente falta. E eu vou deixar aí para o pessoal fazer as perguntas, mas já só para agradecer mesmo, mais uma vez, a sua colaboração. E para o pessoal que ainda tem dúvidas, eu não sei nem qual que é o preço do seu livro, não, mas é barato, tá, gente? É muito barato, vale a pena. Tá menos de R$50. Menos de R$50. Se eu não fizer esse investimento aqui, é 4 cervejas, 4 Heineken, quase 5 Heineken. Exatamente. Então, e dá para ser parcelado e tal, bem tranquilo. Chega rapidinho. Tem até uma curiosidade, porque quando eu comprei o meu, demorou muito para chegar. E na Amazon, tipo, tudo que eu compro na Amazon chega rápido. Aí eu falei, gente, será que aconteceu alguma coisa? Aí, enfim, demorou, mas chegou. Então, eu recomendo mesmo, vale muito a pena. E é um livro que eu estou estudando ainda, não tive tempo de acabar de ler tudo, mas eu já usei ele algumas vezes aqui. Não é um livro que você consiga, assim, facilmente ler de cabo a rabo, porque é um tema mais denso, né? Não é um romance, né? Eu lembro sempre do meu pai, que era professor também, ele falava, não, direito não é romance, né? Você não vai pegar o livro antes de dormir e tal, para dar uma lida. Tem que estudar, tem que grifar, né? Tem que olhar a jurisprudência, tem que se empenhar. Então, acaba sendo mais fácil até, é um livro de consulta, né? Quando você tem alguma dúvida ali, para um momento prático. Mas alguém perguntou aqui, o professor, o 1025 do CPC inovou com pré-questionamento ficto. Ainda assim, o STJ tem negado a admissibilidade quando o acordo não se manifesta sobre o tema levantado. De fato, a gente tem visto muitas reticências, né, do STJ em debater ou implementar algumas questões. Um ponto que eu falo no meu livro e não falo na aula, são tantas as questões, por exemplo, é o princípio de primazia do mérito, né, sobre o formalismo. Isso está explícito no novo Código de Processo Civil. Ou seja, vamos tentar ser menos formais para evitar refugar tanto recurso, para negar, né, o andamento, a viabilidade de tanto recurso. Vamos discutir mais as questões de mérito dos recursos. Isso que, no final das contas, é o que propugna, né, esse princípio da primazia do mérito. E mesmo assim ele vem sendo solenemente ignorado. Eu fiz até uma pesquisa, né, para a nova edição aí, acho que tem um acórdão que cita esse princípio, então é complicado, não só essa questão do pré-questionamento ficto, mas diversos outros temas que têm sido... a gente conta com essa... Conta não, né? A gente sofre dessa inércia do Poder Judiciário. Mudam as leis, mas não mudam as pessoas. E aí a gente acaba se vendo preso. Vida de advogado criminalista não é brincadeira. Não é fácil, né, Marcelo? É matar um leão por dia. Para quem está aí inaugurando a vida, na vida criminal, vai saber que, na verdade, é advocacia, né? É matar um leão por dia. Tem que ter muito, é um sacerdócio, tem que amar muito. Mas vale a pena. Doutor, eu vou deixar o senhor aí encerrar. Muito obrigado mais uma vez aí, em nome da ESA. Eu espero, sinceramente, eu acho que nós teremos outras edições do meu primeiro cliente. Acredito que ano que vem. O presidente Risk não me falou ainda, mas eu acho que ano que vem. E, enfim, né? Estamos aguardando aí a normalização das coisas, já que a vacinação já começou na Inglaterra, né? Com a vacina da Pfizer. Vamos torcer para que as coisas cheguem aqui no Brasil também, né? Na esperança é a última que morre, estamos aí aguardando ansiosamente. Isso aí, muito obrigado, Bruno. Mais uma vez aí também obrigado aí por estar operando aí até mais tarde.
De nada, Beleza? doutor. Isso aí, gente. Quem participou, muito obrigado, doutor. Valeu. Eu vou deixar aqui. Quem quiser, tiver com dúvida, né? Quiser trocar alguma ideia com o doutor aí, fique à vontade. Tá certo. E aí eu deixo aí os meus contatos. Hoje eu recebi até e já respondi um contato lá no Instagram, o @Francisco Monteiro Rocha JR. E o meu e-mail também é muito fácil de lembrar, é francisco@monteirorocha.com. Então, quem quiser aí, né, entrar em contato, tirar alguma dúvida, etc., estamos à disposição. Valeu, gente. Forte abraço para todo mundo. Uma boa noite. Valeu, Um doutor. abraço a todos. Valeu, Marcelo. Valeu, Brunão. Até mais. Até mais. Obrigado, doutor Marcelo. Tenha uma boa noite a todos.